Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O ano de 2023 foi intenso para a categoria docente. Para citar apenas alguns exemplos, em nível nacional, a chegada de Lula à presidência ofereceu um governo que reabriu o diálogo com o funcionalismo, o que exigiu e segue exigindo debate e mobilização na categoria. Em nível local, algumas medidas da reitoria da UFSM, como as minutas dos encargos docentes e das progressões e promoções, também exigiram resposta e ação. E com o ano chegando ao fim, é importante fazer um balanço destas lutas e também prospectar o futuro. E é isso que faremos no ponto de pauta de hoje. Para tanto, temos como convidado o presidente da Sedufisme, professor do Departamento de Fundamentos da Educação do UFSM, Assísio dos Reis Pereira. Eu sou Fritz Nunes e o nosso ponto de pauta de hoje é o balanço de 2023. Professor Assísio, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Obrigado, Fritz. Obrigado, Rafa e a nossa equipe de comunicação, né, e a gente aqui com a tarefa do balanço de 2023. Professor, em 2023 foi concedido ao funcionalismo público uma recomposição salarial. Contudo, o índice recebido foi abaixo do reivindicado e, com isso, a campanha salarial foi mantida, inclusive apontando para a intensificação da mobilização para 2024. Qual o balanço que se faz ao final de 2023 dessa luta por recomposição e reajuste salarial? E, indo além, qual a avaliação que se faz da relação com o governo federal de maneira geral nas questões que envolvem carreira, revogação de medidas autoritárias dos governos anteriores, etc.? Muito bem. Então, nossa reivindicação, né, era de 27% naquele momento, considerando os 4 anos do governo anterior. Eram os números que a gente tinha. E desse movimento, a gente chegou que a partir de junho, né, o governo concedeu 9%. Então, isso evidentemente é um número muito abaixo, né, daquilo que a gente teve de luta só considerando os 4 anos do último governo, sem considerar períodos anteriores aí que os estudos, né, que o ANDES tem e os setores do funcionalismo federal têm, a gente chegaria em alguns casos a 39%, 39% e qualquer coisa, né, variando para pouco mais de 40% em alguns casos de setores da categoria dos servidores federais. No nosso caso, né, nós estávamos articulados numa campanha em torno dos 27%, que era o governo passado. Bom, os 9%, embora eles sejam números bem abaixo daquilo que era a reivindicação, eles trazem, entretanto, um alento para a categoria docente do ponto de vista da prática. Porque uma coisa é o que a gente discute, pensa politicamente, faz as lutas e faz os enfrentamentos. Isso é uma coisa. A outra coisa é o diálogo com o professor, com a professora que está no dia a dia da universidade. E esse exemplo não é só da nossa universidade, é das universidades, né? A gente que acompanha o movimento nacional, dentro das universidades federais, essa sensação é a sensação que predomina, daquele professor que está no cotidiano, mas que não é um militante sindical, né? Entendendo essa amplitude da categoria. E para essas pessoas, o número chegou como um oásis no deserto, vamos dizer assim. Porque a categoria docente vinha, né, em reivindicações que não tinham nenhum resultado prático desde 2016, pelo menos. E uma perda salarial acumulada, uma perda de poder aquisitivo, que mesmo os 9% sendo um número pequeno frente às perdas, ele é um número que impacta uma categoria que vinha sem nenhum tipo de recomposição. E, paralelamente, né, nós tivemos uma recomposição de R$ 200 no Vale Alimentação, que
É uma coisa pequena? É tudo isso? É. Mas no impacto concreto que chega na conta, no contra-cheque do professor, da professora, a gente sabe que isso tem significado. Bom, isso é uma coisa. E isso não significa, né, aí falando a partir da perspectiva da luta sindical, isso não significa que a gente tem que achar que isso está bom ou coisa do gênero, né? A gente tem que, primeiro, reivindicar o que não foi recomposto. Segundo, pensar que agora, fechando 2023, nós não estamos mais falando somente dos últimos 4 anos anteriores, né, que fechou em 22. Nós estamos falando também do ano de 2023. Então, nós temos um ano novo a acrescentar na perspectiva das mobilizações docentes. E aí o desafio nosso é o seguinte: como é que nós, como movimento sindical, como sindicato nacional, como é que nós efetivamente colocamos em números e dizemos, ou que a gente possa dizer efetivamente para a categoria docente, em termos concretos, o que a gente está reivindicando, o que a gente pode pensar. Pronto. Isso é um elemento importante que a gente tem que ter claro, né? Porque não dá para fazer luta apenas abstrata. Os docentes e as docentes, eles querem ouvir coisa concreta. Qual a possibilidade que eu tenho? 5%? 6%? 10%? 20%? 30%? Né? E a gente tem que ter esse diálogo objetivo, por um lado, e, por outro lado, o diálogo responsável. Não dá para a gente sair dizendo que as coisas vão se resolver desse jeito. As coisas de perdas, os números relacionados às perdas anteriores, a gente tem o entendimento que tem que ser uma negociação estratégica em relação ao setor econômico do governo para um planejamento de recuperação salarial mais longo, né? E, em contrapartida, coisas mais imediatas, como, por exemplo, a inflação de 2023, a gente não pode deixar de contabilizar para que isso seja parte da negociação da correção salarial para 2024. Né? E a gente tem que ter isso muito objetivo, muito claramente definido. Em relação bom, primeiro, com o governo tem 2 coisas. Né? Nós saímos de um período de trevas, que fechou em 2022, em termos de governo, para um período de um governo que diz que é possível receber, é possível negociar, é possível conversar. Né? Nós temos, nessa perspectiva conjuntural, mudança decisiva. Ou seja, a gente passa de um governo que nega tudo, e se nega tudo, obviamente, categoria de servidor não existe para essa gente. E para um governo que abre para conversar. Bom, então, quero dizer com isso que isso foi um avanço, ponto. Agora, a questão é que, primeiro, nós somos movimento sindical. Nós somos movimento sindical, então nós representamos interesses de categoria, no nosso caso, categoria docente. Então, o nosso papel fundamental é reivindicar as condições da nossa categoria docente e necessidades. E o governo tem o papel de trabalhar com os dados de realidade. Então, algumas coisas, a gente entende que o governo poderia ter avançado, né? Coisas como a revogação do ensino médio, a medida de reitor e reitora, né? Que a campanha do Andes é reitor eleito, reitor empossado. Essa questão está sendo fechada agora pelo governo. Medidas que o governo, no nosso entendimento, poderia ter adiantado esse ano. Mas aí cabe e medidas mais complexas, que são as medidas financeiras. Né? As medidas financeiras são mais complexas porque nós saímos do teto de gasto, emenda constitucional 95, fato. Mas nós entramos em 2024 num outro imbróglio difícil, que é o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal ele não é o mesmo teto da emenda constitucional 95, é fato. Todavia, ele estabelece limites e tetos. E um muito complexo e muito difícil que a gente tem para enfrentar é o fato de que o arcabouço fiscal está atrelado, quando se fala por exemplo, resposta
as reivindicações econômicas das categorias dos servidores, ele está atrelado ao crescimento econômico do ano anterior, o que é um risco seríssimo, né? Então a gente saiu da emenda constitucional 95, mas não saiu por completo da questão do teto, né? Nós continuamos tendo teto. E aí há uma coisa, né? Para fechar essa parte, há uma coisa hoje que a gente tem que a gente não tinha historicamente. Historicamente, nós, como movimento sindical e o movimento social em geral, ele enfrentava o governo. Hoje, a gente continua enfrentando o governo, mas só que hoje nós temos um outro dado, que é o poder inédito do Congresso Nacional. O poder que está não só nas emendas, né? O governo eleito não corresponde à maioria parlamentar que compõe a Câmara e o Senado. Então, isso significa, com um poder muito maior da Câmara, por exemplo, né, que não sou eu que estou dizendo isso, são vários analistas, né? Quer dizer, se tem um poder, o presidente da Câmara tem praticamente um poder de primeiro-ministro dentro do processo de negociação. Não esquecer que esses caras têm 37 bilhões de emendas parlamentares. Isso é um poder de orçamento, né? E outra coisa, né? Uma Câmara que funciona essencialmente a partir da chantagem. Quando ela aprova uma coisa de interesse do governo, em troca de um conjunto de cargos, nomeações, ministérios, enfim, o ano de 2023 está aí, né, para a gente olhar. Então, nós temos esse ponto. E aí o desafio é, como é que a gente, que agora tem que fazer luta dupla, continuar negociando e enfrentando o governo nessa perspectiva, e, paralelamente, qual é o nosso processo de pressão para a Câmara dos Deputados, em primeiro lugar para a Câmara dos Deputados, né? Isso também se estende ao Senado. Então, essa relação com o Congresso, e aí a questão central hoje é como é que se disputa o governo. Esse é o desafio que nós temos que construir, né? Na minha defesa se disputa o governo com o movimento de rua. E aí não é só o movimento sindical, é o movimento sindical e o movimento social, para pressão em cima de um Congresso que tem a maioria absoluta conservadora e, em grande parte, reacionários. E a bancada efetiva de apoio ao governo é pouco mais de 130 deputados. Então, esse é o dado concreto. E o desafio para nós hoje é enfrentar o governo e ter capacidade de mobilização de rua para enfrentar o Congresso Nacional. Professor Assísio, além da questão salarial, né, com os limites que colocaste aí muito bem, a gente citava aqui a questão da carreira, né, que a carreira docente que tem as suas distorções e que há uma reivindicação de dialogar, né, para mudanças. Tem também a questão do chamado revogaço, né, que são as medidas autoritárias, né, do governo anterior. Mas em meio a esse conjunto de reivindicações, né, de pauta existente, há também um desafio, né, que tu colocas, que é a questão da mobilização, né? E a gente observa, né, que o movimento sindical docente, ao longo dos anos, ele trabalhou muito na perspectiva da questão, se temos um ponto e esse ponto não é atendido, apontamos para uma paralisação ou apontamos para um movimento grevista, né? Só que nos últimos anos, e mais recentemente, se percebe que até mesmo a questão das paralisações tem tido dificuldade de adesão, né? Como é que o sindicato trabalha com essa questão, né, na mesma medida em que tu fala sobre a necessidade de mobilização, né? Como é que se trabalha essa questão diante de uma certa apatia para esse tipo de situação, né? Paralisação, greve, né, que é uma dificuldade dos últimos anos. Pois é, esse é um desafio longo, né, na nossa vida sindical, e me parece que o desafio como cumprir esse desafio? É dialogando
diretamente com os docentes. E aí, há várias dificuldades aí, são muitas. Primeiro, como é que as categorias, no nosso caso aqui a categoria docente, hoje está percebendo efetivamente isso que a gente fala, dialoga, que é movimento sindical. Né? E quando eu digo como percebe, eu não me refiro apenas aos docentes mais jovens, iniciantes, é geral. Né? Basta a gente ver a participação nas assembleias pelo país afora, que é muito pequena. Né? Então, você tem esse problema a resolver. E não tem como você resolver se você não tiver no dia a dia das universidades atuando efetivamente junto aos docentes. Porque os docentes, em relação a pontos fundamentais, um dos que você relacionou aí é a carreira docente. E eu colaria a carreira docente, porque é inseparável, o processo futuro de aposentadoria da categoria docente. E o que a categoria docente, efetivamente, no geral, conhece de medidas que estabeleceram e colocaram a nossa carreira docente como está, e como ela o que ela realmente conhece também da real condição da sua aposentadoria futura. Né? E aí a gente pensa hoje, um professor ou uma professora que está começando a carreira dentro das instituições federais, nas universidades ou nas escolas técnicas, né? Ela está começando a carreira, vamos colocar aí 30 anos, um pouco mais. Jovens, né? Que tiveram uma trajetória de graduação, mestrado, doutorado e fizeram um concurso e iniciaram a carreira docente. Qual é a situação desse professor, dessa professora? Eles vão chegar aí por volta dos 50 anos de idade, talvez um pouquinho mais em alguns casos, na posição de titular. E de titular, você não altera mais a sua carreira, não sobe, né? Não tem titular 1, 2 ou 3. E então, ele para ali a perspectiva da progressão salarial através da carreira docente. Aí toda a diferença salarial da vida desse docente estará ligada àquilo que for a conquista do movimento sindical. Eu acho que esse é um lugar de diálogo, entende? Esse é um lugar de diálogo, para mim, fundamental. Falar assim, olha, gente, é o seguinte, nós temos, porque também estar dialogando efetivamente, sei lá, nas unidades, nos departamentos, aonde for possível a conversa. Eu acho que a gente tem um elemento interessante que a gente viveu esse ano em Santa Maria, que foi dialogar com os docentes por causa das medidas da reitoria. Né? Vamos chegar lá. Uhum. Então, assim, pedagogicamente e didaticamente, eu diria, a gente tem que estar ali fazendo a conversa da carreira docente, fazendo a conversa da aposentadoria, fazendo a conversa de dizer, olha, você, no quadro atual, você que não é da aposentadoria integral, né, que é a geração que entrou na universidade até 2002, né, final de 2002, você vai ter que fazer um planejamento de vida completamente diferente, porque você vai trabalhar com a perspectiva de um teto de INSS e, ao final da sua carreira, considerando o teto do INSS, você vai ter uma redução salarial após a aposentadoria de mais da metade do seu salário que estará na ativa. Então, como diz a gíria popular, o papo reto. Né? O que é a conversa honesta e efetiva com a categoria? E aí é a mobilização para estar junto, dialogando questões fundamentais que tocam a vida do professor, a vida da professora. Né? E, para mim, o que é o desenvolvimento na carreira, porque senão não adianta a gente estar presente na mesa de negociação que discute a carreira docente lá com o governo, mas na verdade esse ano não tivemos muita evolução, né? A ideia é a construção de carreira única, tal, mas até agora efetivamente está muito genérico,
né? E o GT, lá com o governo, não tem tido avanço, né? Isso está claro dentro não só da categoria docente, como de todos os servidores, né? Então, a gente sabe que tem muitos problemas para resolver, mas a gente também tem o entendimento que não está avançando muito. Agora, nós temos que dialogar. O que as docentes de fato sabem sobre um GT de carreira que está discutindo que o governo estabeleceu lá com o movimento de servidores federais e que afeta diretamente ou pode afetar diretamente a vida concreta desse professor e dessa professora. Professor Assísio, é interessante isso, né? Que, na verdade, tem esse debate sobre a questão da carreira, que é um debate antigo. Eu me lembro que, se não me engano, em 2011, num congresso do Andes, né, foi lançado o projeto de carreira única do Andes, mas que até hoje esse debate, concretamente, ele não avançou. Mas é uma proposta, digamos assim, de um ideal sobre a carreira, né? Mas, digamos assim, aqui na base, como bem se coloca, às vezes o debate é outro, né? E, somando com essa questão da mobilização, ao longo de 2023, o sindicato problematizou algumas questões internas na UFSM, que inclusive despertaram, né, a participação dos professores, como foi o caso São duas minutas polêmicas, que alterava progressões e promoções e a dos encargos docentes. Mas a que inicialmente causou uma grande polêmica foi a que alterava progressões e promoções. Inclusive o sindicato chamou, né, primeiro lançou uma nota a respeito, né, e todo o prejuízo que essa minuta, se aprovada, causaria, e dá para se dizer que lotou o auditório do Centro de Educação para esse debate, e depois veio o repúdio que se espalhou, né, em toda a UFSM, e essa mobilização levou com que a reitoria, há poucas semanas aí, anunciasse que está engavetada, né, essa minuta que alterava progressões e promoções. Então, assim, como tu avalias, né, essa discussão especificamente, depois a gente entra na questão dos encargos, né, como tu avalias o resultado dessa luta que o sindicato, né, com o apoio da categoria, trouxe ao debate, né? Sim, é uma excelente questão essa, né? Que foi um embate muito pesado que a gente viveu, né? Porque fizeram uma medida, uma proposta, né, de progressão e promoção. A impressão que tem é que muito rapidamente, sem necessidade concreta. A pergunta é, né, por que você faz alguma coisa? Aí o argumento pode ser assim: nós temos no nosso... o Ministério da Educação exigiu, que é o órgão máximo nosso, né? Então ele exigiu, nossa instituição tem que fazer. Bom, o Ministério não exigiu nada. Isso não está sendo feito em lugar nenhum, isso não tem necessidade nenhuma. Isso foi... a UFSM deu a largada, né, numa coisa que, como diz o ditado, né, gaúcho, o Joãozinho do passo certo. Né? Só que não, né? Foi um passo bem torto, né? E se a gente não tivesse tido o grau de mobilização que a gente teve, como você descreveu aí agora, né? Partindo de nota e depois mobilização, nós teríamos eventualmente que sido levado isso para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, porque ia afetar drasticamente, né, a categoria docente. Bom, mais de 60% dos professores deixariam de progredir. Inclusive, isso é ilegal, porque você não pode tirar de um servidora, o direito de progredir dentro da carreira que existe. Então, o resultado disso, Fritz, eu penso que está no diálogo com os professores ainda hoje, quando a gente vai nos lugares. Né? Eu fui recentemente, junto com a professora Terezinha, a Frederico e a Palmeira.
E isso refletiu conversando com os professores lá. A professora Terezinha e o professor Leonardo foram à Cachoeira do Sul. E isso refletiu conversando com os colegas em Cachoeira do Sul. Nas unidades nossas, a gente escuta e a gente ouve dos colegas essa conversa o tempo todo. Quer dizer, então, nós, como Sedufism, o que a gente sentiu? Que a gente falou de uma coisa que efetivamente interessou a vida concreta do docente e da docente. E me parece que esse é um movimento essencial que a entidade que representa os docentes tem que ter. Tem que falar da vida efetiva dos professores. E a repercussão disso, que levou a reitoria a retirar, por enquanto, né, a proposta de progressão, a minuta, né, a proposta de minuta de progressão e promoção, foi porque caiu muito mal. Né? Porque eles propuseram mexer numa coisa que, em primeiro lugar, eles não precisavam mexer. Em segundo lugar, eles propuseram uma mexida para muito pior do que a situação que a gente tem atualmente. Quer dizer, então não dá, né? E os professores, aí é que está. Se você chegar e falar, olha, na tua vida isso vai pegar assim, a gente viu a diferença. Né? Por isso a nossa Assembleia ultrapassou 200 pessoas, né? Naquele momento. E o reflexo, né, é importante dizer, não é só o fato do professor estar na Assembleia, da professora estar na Assembleia, é o fato que esses colegas também estão multiplicando no dia a dia dos seus lugares, das suas unidades, dos campi, dos 3 outros campi que a universidade tem. Então, o impacto disso se deu porque eu entendo que nós fomos diretamente ao ponto. E o ponto é, a sua vida vai ficar mais complicada. E é importante ressaltar aqui o engajamento de solidariedade e compromisso dos professores e professoras titulares da universidade que também se engajaram nessa luta. Porque simplesmente eles podiam dizer, né? Não, já somos titulares, a nossa carreira não vai ser alterada, não tem mais para onde progredir. Mas não, nós vimos muitos professores e professoras titulares engajados e engajadas nessa luta. E nós não estamos desligados dessa tentativa de minuta, porque a gente sabe o modus operandi da reitoria. Professor Assis, falando dessa capacidade de tentar piorar o que já não é tão bom, né, a questão dos encargos docentes, né, porque o sindicato sempre levanta a bandeira no sentido de num contexto de sobrecarga de trabalho, né, dos docentes e servidores em geral, né, porque não é só o docente que é sobrecarregado, mas falando especificamente sobre a categoria docente, há já há algum tempo a questão do debate sobre a questão do produtivismo acadêmico, né, e a questão da sobrecarga de trabalho. E aí veio essa minuta dos encargos, que na verdade ela veio um pouquinho antes, né, que a minuta das progressões e promoções, e estavam vinculadas, mas num primeiro momento a categoria parece que não percebeu a vinculação entre uma coisa e outra. E o sindicato fez esse papel de estabelecer os vínculos. Então, imediatamente após o auge da polêmica sobre a minuta das progressões, a categoria começou a vir também para o debate sobre a minuta dos encargos, né? E, novamente, inclusive com a articulação junto às comissões do CEP, a proposta de minuta que estava na pauta foi retirada e, nesse momento, está em stand-by para fazer uma discussão, né? A reitoria propôs reencaminhar a discussão para as unidades, estamos no final de ano, não se sabe bem como está o debate proposto pela reitoria, mas o sindicato fez uma agenda de reuniões para debater. Então, assim, finalizando o ano também, né, como é que se avalia essa questão da minuta dos encargos docentes? Bom, é mais uma minuta de iluminados que não ouviram os que fazem, né? Porque aí tem uma questão fundamental. Nós temos colegas docentes que estão na gestão. Mas eles não entendem a gestão como um período temporário. Parece que eles têm uma compreensão de gestão como um período de eternidade.
O que dá uma ideia que eles prestaram concurso para gestores e não para docentes. Então, esse é um ponto importante que está dentro disso. E nessa perspectiva, eles acham que eles podem empurrar a goela abaixo dos servidores, das servidoras, da categoria docente, a regulamentação que eles pensarem como pessoas que se acham iluminadas, ungidas, eu sei lá, o que as pessoas estão pensando ao propor isso, né? Bom, isso deve ser feito? Não deve ser feito? Bom, o que eu pensaria? Em primeiro lugar, deveria começar um debate com a comunidade a partir disso, né? Deve ser feito ou não deve ser feito? Se deve ser feito, como? Né? E a reitoria tentou passar na correria e, mais uma vez, houve uma reação, e aqui é importante destacar a reação das comissões do CEP, dos professores e das professoras que estão nas comissões, na CLN e na Comep, que tiveram uma reação bastante dura, crítica e exigindo que a reitoria explicasse, primeiro, que retirasse a medida para discutir, e segundo, que explicasse por que razão estava propondo essa minuta dos encargos docentes. Bom, feito isso, e o movimento que nós já tínhamos começado, nós como sindicato já tínhamos começado, para refazer o histórico aqui, quando essa proposta, a reitoria começa a aventar essa proposta, a nossa diretoria fez um levantamento que começou com a professora Márcia Moschbacher, de 39 universidades, porque qual foi o eixo que nós buscamos? Assim, aonde existe universidade que tem resolução com carga máxima didática, carga de sala de aula, e aí o levantamento da Márcia chegou a 39 universidades federais. E nós fizemos uma força-tarefa na diretoria, que foi dividir essas resoluções dessas 39 universidades e fazermos, a partir daí, um levantamento, e a partir desse levantamento nós fizemos uma contraproposta da SEDUFSM para a resolução dos encargos docentes. Então, nós estabelecemos a nossa proposta. Carga mínima está estabelecida na LDB de 96, ou seja, são 8 horas em sala de aula. Então, o professor, a professora não pode ter menos que 8 horas por semana em sala. E o número máximo? Então, o número máximo a reitoria não propôs. Aí nós fizemos uma contraproposta. Nossa contraproposta, o número máximo são 12 em sala de aula. E nós propusemos que, no mínimo, a gente tenha 1 hora de tempo de carga de trabalho para cada hora lecionada em sala de aula. A gente propôs também número de horas para orientação de trabalho de conclusão de curso, para o trabalho com os estágios, coisas que a reitoria não fez. E estabelecemos também para orientação de mestrado, para orientação de doutorado, para projeto de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós pensamos uma proposta completa e colocamos no CEP, dentro da documentação que foi enviada, tem a contraproposta da SEDUFSM. E essa contraproposta, depois, né, que a comissão, as duas comissões, a CLN e a Comeb, reivindicaram a retirada foi feita pela reitoria, e elas indicaram não só a retirada, mas uma discussão com a comunidade. Todavia, a reitoria não fez essa discussão. Ela fez uma reunião dia 30 de outubro, uma reunião aberta e transmitida pelos canais da universidade. E daí deveria passar a discussão em todas as unidades e em todos os campi. No entanto, a reitoria fez o que ela faz: mandar para chefes de departamento sugestões. Só que a gente conhece o método da reitoria. Você pode mandar 1 milhão de sugestões. Ou eles vão pegar uma ou outra, eles não vão pegar nada. Eles não vão mexer. Isso é só uma forma de enrolar o processo, né? Nós, como a gente acredita, nós da SEDUFSM, acreditamos que discutir uma coisa deve ser levada a sério,
Nós fizemos a discussão em todas as unidades do campus sede, Santa Maria, e fizemos a discussão nos 3 campi da universidade, Cachoeira, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen. Quer dizer, fizemos todo esse processo de discussão e escutamos os professores e recebemos contribuições. E nós vamos trabalhar com o nosso GT Carreira, a partir do indicativo dos colegas em todos os campi e também no campus sede, nós vamos levar para completar a proposta que nós já tínhamos feito anteriormente. Porque a gente entende que assim a gente representa efetivamente melhor os professores e as professoras para uma proposta que eventualmente venha a sair do CEP. Professor Assísio, mudando um pouco assim para temas menos ácidos, no mês de novembro tivemos o aniversário de 34 anos da sessão sindical da Sedufism no dia 7. E nesse mês nós tivemos 3 edições do Cultura na Sedufism, que era um projeto antigo que estava um pouco represado pela questão da pandemia, né? Sendo um dos últimos do ano o tributo a Rita Lee no campus sede, né? Com o show Agora Só Falta Você. Qual a importância dessa ênfase nos eventos culturais e a realização deles no campus? Bom, o Cultura na Sedufism, que é um programa antigo, né, dessa sessão sindical, a gente retomou isso que você falou, tivemos algumas dificuldades, a pandemia foi uma delas, e retomamos esse ano, né? E foi uma grande alegria poder ter retomado o Cultura na Sedufism e retomamos para continuar a fazer o Cultura na Sedufism. Né? Então, isso nós vamos continuar. 2024 vai continuar tendo Cultura na Sedufism. Né? Isso é uma informação aqui, para quem não sabe ainda, né, que estou trazendo. Então, isso é muito importante porque a nossa luta e o nosso dia a dia é muito duro, além das condições efetivas do trabalho, da correria dos docentes. Quando houve o show Agora Só Falta Você, em homenagem a Rita Lee com as cantoras, a gente viu o quê? Mais de 100 professores e professoras presentes, felizes, alegres, celebrando um ano de trabalho, no aniversário de 34 anos da Sedufism. Essa também tem que ser uma dimensão do movimento sindical. Tem que ter uma dimensão de acolhimento. Nunca podemos esquecer, esse sindicato é sustentado pelos seus sindicalizados e sindicalizadas e só. Não tem imposto extra, não tem dinheiro extra, o dinheiro é da categoria docente. Então a gente tem que promover a alegria e o crescimento do nosso espírito, que o nosso intelecto seja acolhido pela nossa seção sindical. E os 35 anos já estão sendo pensados. Professor, para encerrar, uma pergunta sobre o futuro. 2023 está se encerrando com uma notícia que foi aguardada durante muito tempo, né, na Sedufism, e essa diretoria, inclusive, teve como uma das suas bandeiras a questão da aquisição de uma sede da entidade no bairro de Camobi, né? O senhor poderia falar um pouco sobre as motivações que levaram a essa aquisição e o que se espera, né, dessa sede que agora está muito próxima, né, do campus? Essa sede, primeiro, né, é importante dizer que a ideia dessa sede próxima do campus não começou com a nossa diretoria. Isso é uma coisa que começou há 2 décadas atrás, né? E com diretorias que se comprometeram, inclusive, a fazer caixa para que a gente pudesse ter a nossa sede no campus. Foi nossa proposta de campanha desde a nossa gestão passada. Daí a gente consegue agora cumprir, né, essa importante proposta de campanha, que é ter a sede próxima, né, ao campus de Camobi, da UFSM em Camobi. Então, esse lugar, primeiro, é um compromisso nosso que a gente consegue fechar. E segundo, é um espaço para todas as atividades de Santa Maria estão no campus de Camobi. Então, a gente precisa ter a nossa assistência jurídica, a gente precisa ter secretaria, a gente precisa ter um espaço de acolhimento. A gente entende que seja de acolhimento e que seja um lugar que seja a casa dos professores e das professoras, né? Que todos e todas se sintam acolhidas nesse espaço e que se sintam bem nesse espaço, que é o espaço do professor e da professora. Tanto é que nós também decidimos, né, até pelo nome da casa em assembleia, né, que será uma grande honra para nós, né, que será a casa do professor Clóvis Renan Guterres,
e que será um símbolo de homenagem a ele, o nosso primeiro presidente da SEDUFSM, em 1989. Né? Então, e que seja, né, um espaço de acolhimento, onde os professores queiram ir, só para tomar um café, às vezes, e conversar alguma coisa. Ou, às vezes, ter uma assistência. Eu quero resolver um problema do meu plano de saúde, eu tenho uma secretaria lá perto. Né? E vamos continuar, claro, com a sede daqui, evidentemente, aqui do centro. Né? Então, e eu acho que eu posso encerrar, né, falando também que todos, né, e todas as docentes e os docentes consigam fechar esse ano louco e corrido que ainda não foi fechado do ponto de vista acadêmico e saiam com saúde física e mental, né? E que a gente tenha para 2024 esperanças de lutas, de conquistas e esperanças de acolhimento. E que o 35º aniversário da SEDUFSM seja ainda mais festivo para toda a categoria docente e que todos tenham paz, harmonia e força para a luta. Professor Assísio, gostaríamos de agradecer, né, pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco, desejar também boas festas, né, ao senhor, à diretoria da SEDUFSM, Conselho de Representantes e a toda a categoria que nos prestigia sempre. É isso aí. E o mesmo, né, a toda a nossa equipe, toda a nossa turma de comunicação, de secretaria, né? O dia a dia desse sindicato não anda sem a sua estrutura de trabalhadores e trabalhadoras, né? Isso é histórico. E que todas, né, e todos tenham um ano de paz e esperança. São coisas que a gente precisa. As lutas, nós teremos que segui-las, né? Afinal de contas, elas fazem parte da nossa vida. Né? Mas que a gente não perca também a nossa dimensão de ternura e de crescimento do nosso espírito, né? No sentido dos gregos, né? Do nosso intelecto, do nosso crescimento. Obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do presidente da SEDUFSM, professor do Departamento de Fundamentos da Educação da UFSM, Assísio dos Reis Pereira. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do site é www.sedufsm.org.br. A partir dessa edição, o Ponto de Pauta inicia um recesso, no qual estaremos preparando uma nova temporada de entrevistas. Aguardamos vocês em 2024. Obrigado pela audiência e até a próxima.